Agora é oficial, começaram os Jogos Olímpicos Paris 2024 e neste vídeo vamos falar sobre a cerimônia de abertura da competição, os pontos positivos, os pontos negativos, as polêmicas também que já tomaram conta da internet por conta desta cerimônia, desta abertura dos Jogos Olímpicos lá em Paris, na França. Eu separei vários pontos que eu considerei interessantes deste grande evento, né, que parou aí o mundo para assistir, e eu quero comentar aqui com vocês também, trazendo algumas informações e trazendo a minha opinião também sobre a cerimônia de abertura. Pelo mundo, né, milhões e milhões de pessoas puderam assistir a cerimônia pela TV ou pelo streaming. Pelo menos aqui no Brasil a gente teve a transmissão da TV Globo, do Sport TV, no YouTube também a Cazé TV teve a transmissão da cerimônia de abertura, mas tinham pessoas que estavam em loco lá em Paris, tiveram esse privilégio de assistir a cerimônia de abertura lá em Paris, e ao todo foram 320 mil pessoas, né? Tiveram ingressos que foram comercializados para as pessoas assistirem a cerimônia de abertura ao redor, ali à margem do Rio Sena. E como eu falei no outro vídeo aqui, foi a primeira vez que uma cerimônia de abertura de Olimpíadas foi realizada fora de um estádio. Foi no Rio Sena, que é um dos pontos ali turísticos de Paris. Então 320 mil pessoas estavam ali à margem deste rio para assistir à cerimônia de abertura. E ao todo, esse percurso, né, porque as delegações desfilaram em vários barcos, a gente vai falar disso mais para frente também. Ao todo eram 6 quilômetros de percurso que desse rio Sena que foi utilizado na cerimônia de abertura. A delegação brasileira não foi completa para a cerimônia de abertura, se eu não me engano eram 277 atletas brasileiros, nem todos estavam presentes, né? Inclusive a seleção feminina de vôlei disse que não participaria, até porque já tem jogo no sábado de manhã. A própria delegação brasileira que foi para a cerimônia, assim que acabou a participação dos brasileiros, já voltaram para a Vila Olímpica por conta de descanso, estava chovendo também, né? Então isso poderia, por exemplo, deixar algum atleta resfriado e atrapalhá-los na competição. Mas foram um pouco mais de 100 atletas ali no barco, né, brasileiro, na delegação brasileira representada na cerimônia de abertura, que teve o Isaquias Queiroz e a Raquel Coquelin como porta-bandeiras da delegação brasileira na cerimônia de abertura. Quem não pôde comprar ingresso para estar às margens do Rio Sena, em volta também do mesmo rio, tinham 80 telões espalhados lá em Paris para as pessoas assistirem a cerimônia de abertura, né? E aqui vai ter já um comentário meu, que claro que é bom você estar no lugar ali que está acontecendo, ou no estádio, né? Como geralmente é, mas essas cerimônias, elas são feitas para televisão, né? Porque são muitas câmeras, muitos detalhes, que quem está no local assistindo não consegue perceber, mas quem está assistindo pela TV consegue ter esses detalhes, os comentários também dos especialistas, né, que se espera que eles saibam, né, informações aprofundadas do que está acontecendo para trazer essa informação ao telespectador. Mas é isso, 80 telões espalhados, e uma informação que foi até o Galvão Bueno, que estava na transmissão da Globo, falou que geralmente quando se tem aberturas de cerimônias de aberturas de Olimpíadas em estádios, eles usam por volta aí de 60 câmeras, mas por conta dessa abertura fora de estádio que Paris promoveu, foi na rua, né, ali no entorno de Paris, a organização prometeu 600 câmeras, né, para conseguir dar conta de tudo aquilo que eles queriam mostrar, né, de fazer uma abertura diferente de tudo que já aconteceu até aqui, em mais de 100 anos de Jogos Olímpicos. Um parêntese, né, essa é a terceira vez que Paris está recebendo os Jogos. Recebeu em 1900, 1924 e agora, 100 anos depois, em 2024, volta a receber mais uma edição dos Jogos Olímpicos. E assim que começou a programação da cerimônia de abertura, eles mostraram no estádio, né, um ator franco-marroquino, que agora eu não vou lembrar o nome dele, e ele se encontra com o Zidane dentro do estádio, e a partir daí o Zidane meio que como se ele estivesse num filme de ação correndo para chegar a tempo no Rio Sena. Ele corre por pontos turísticos de Paris,
anda de metrô para chegar a tempo, né, até o Rio Sena. Ele encontra alguns meninos e ele entrega a tocha olímpica para um grupo de meninos que aparece depois ao vivo lá no Rio Sena, dentro de um barquinho, com a tocha olímpica. E aparece também um personagem, alguns disseram que é um personagem daquele jogo Assassin's Creed, né? É um personagem mascarado em que ele apareceu durante boa parte da cerimônia de abertura, meio que fugindo com a tocha olímpica para não ser pego. E além disso, ele some também durante a cerimônia de abertura do Museu do Louvre o quadro da Mona Lisa, né? Então esse personagem mascarado vai aparecer em vários momentos ali da cerimônia de abertura. Isso é muito legal, né? Porque é como se eles estivessem contando um filme, né? Para ver até onde esse cara ia chegar com a tocha olímpica. Como eu falei, já falei da delegação brasileira, e aí começa os desfiles das delegações, começando com um barco com refugiados, que representando 11 países, né? A França tem muitos refugiados, né? Sobretudo aí de países do Oriente Médio. Então, o primeiro barco a entrar, né? A iniciar o desfile ali das delegações foi um barco de, de refugiados. Na sequência veio o barco da Argélia, né? Que foi um país que foi colonizado pela França e que sofreu muito na mão da França também. Inclusive o rio Sena faz parte dessa história porque a França matou muitos e muitos argelinos e jogou muitos corpos no próprio Rio Sena, né? Inclusive, nas redes sociais mostraram vídeos, né, dos atletas argelinos enquanto o barco deles passava pelo rio, na cerimônia, eles jogando rosas dentro do rio em homenagem a essas pessoas que foram mortas, né? Eu li que a França, em 98, reconheceu a morte de entre 30 e 40 pessoas, sendo que foram mortas cerca de 300 a 400 pessoas. A delegação da Alemanha, outro ponto interessante, a delegação da Alemanha, pela primeira vez na história, teve o porta-bandeira negro, né, pensando também no contexto de Alemanha, de nazismo, de Hitler, né, de tudo isso que infelizmente aconteceu na história do país, é muito emblemático. Também a delegação do Afeganistão, um país também que tem é, alguns problemas, né, digamos assim. O Afeganistão foi para as Olimpíadas com 3 mulheres na delegação, mas elas não são reconhecidas pelo Talibã, que hoje domina o país, né? Mas vale esse destaque também, mas elas estão lá e vão disputar os Jogos Olímpicos. Falando desses barcos, né? Tinham barcos que estavam divididos entre várias delegações, porque tem países que foram com poucos atletas, mas tinham países, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, inclusive a embarcação americana estava bem lotada. Alguns países dividiram embarcações e outros não, né? Tinham barcos de vários formatos lá, e esses barcos são usados ali mesmo no Rio Sena, como turismo, por exemplo, né? Para as pessoas fazerem passeios. Desta vez foram utilizados para levar as delegações na cerimônia de abertura. E aí se falava muito também das participações especiais nessa cerimônia de abertura, e elas foram confirmadas, né? A primeira delas foi Lady Gaga, uma espécie de musical ali de Moulin Rouge, né? Ela apareceu também cantando em francês, dançando também tinha um pianista, tinha os músicos também tocando instrumentos de sopro, né? Tinha um balé acompanhando a Lady Gaga também. Foi bem interessante. E o legal também é que toda a cerimônia de abertura, isso acontece em toda cerimônia de abertura de alguma competição, e com Olimpíadas não é diferente, ressaltando, né, a história da França e aquelas 3 palavras que a gente já ouviu muito falar por conta da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Isso foi muito ressaltado durante a cerimônia de abertura, e outras palavras foram incluídas nisso também para mostrar o jeito francês de ser, digamos assim, né? Como, por exemplo, sororidade e o esporte também, que é o motivo de estar acontecendo os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Falando em história, né?
uma outra participação musical foi de uma banda de metal chamada Gojira, né, com uma cantora de ópera também, no momento ali falando sobre a Revolução Francesa, a, a Maria Antonieta, né, que foi guilhotinada nesse período, né, ela perdeu a cabeça, né, por conta dessa luta aí por liberdade na França lá atrás. Foi um momento muito marcante, algumas pessoas dizendo que para elas foi o melhor momento da cerimônia de abertura, que vale destacar que durou cerca de 4 horas, né? Pegando o horário do Brasil, ela começou 2h30 da tarde, foi até mais ou menos 6h30 da noite. Lembrando que lá na França eles estão 5 horas à frente em relação ao Brasil. Uma outra participação musical foi de uma cantora chamada Aya Nakamura, que segundo informações aí, ela é a artista mais ouvida no mundo quando o assunto é streamings, né? Ela que é uma cantora com ascendência de Mali, que é um país africano. Tivemos, num primeiro momento, achamos que a delegação de Israel não fosse aparecer na cerimônia de abertura por conta da segurança. Muitas pessoas dizendo até que a França exagerou na segurança, mas por conta de israelitas, palestinos, a França vira e mexe, tem ameaças de bomba também, então eles reforçaram a segurança e depois no primeiro momento não apareceu, mas depois a delegação de Israel apareceu na cerimônia de abertura, um momento que vale a pena a gente destacar também. Um outro ponto que vale destacar, né, e que fica também de acordo com o comitê organizador das Olimpíadas como legado olímpico, é a questão das heroínas francesas, né? Durante a cerimônia falaram que existem muitas e muitas estátuas de heróis homens na França e de mulheres nem tanto, né? Ou talvez nem tenha, né? Então, eles contaram um pouco da história de grandes heroínas da história francesa, como Joana d'Arc, por exemplo, e a estátua dessas mulheres foi levantada ali naquela região e vão ficar por lá também como um marco também de mudança de pensamento aí, de valorização dos feitos das mulheres na história da França. Então vale destacar isso também. E já quero falar um pouco da primeira polêmica, porque os franceses montaram uma passarela de moda lá na cerimônia ali em Paris, perto da Torre Eiffel, né? Só que no primeiro enquadramento da imagem desse desfile de moda, a maioria das pessoas percebeu que a primeira imagem, o primeiro enquadramento já mostrava uma alusão ao quadro, né, da Santa Ceia, né, da última ceia, na verdade, né, de Cristo com os seus discípulos, né, e nessa imagem tinham pessoas, né, do chamado grupo, né, LGBTQIA+. Então, grupos conservadores, cristãos estão dizendo que isso é uma afronta a fé, né? E dizendo que quando são, por exemplo, questões de Islã, a França não brinca, digamos assim, né? É algo que tem tomado as redes sociais, mas eles quiseram mostrar ali a questão da diversidade, né? Que a França acolhe, né? Pessoas independente de gênero, raça ou cor, tem espaço na França. Acredito que foi essa a mensagem que eles quiseram passar, mas que gerou muita polêmica essa questão na cerimônia de abertura. Acredito eu que foi o ponto mais polêmico dessa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Quando foi anoitecendo, né, eles já saíram um pouco ali daquele meio do Rio Sena e já foram para a região ali da Torre Eiffel, que tinha também toda uma estrutura preparada. Já foi anoitecendo, foi ficando ainda mais bonita a cerimônia de abertura. Eu vou falar mais sobre isso quando eu der o meu parecer, né, sobre a cerimônia de abertura. E eles tinham uma estrutura montada ali, muito bonita, porque na fotografia, até coloquei na capa desse vídeo, inclusive, tinha a Torre Eiffel de fundo, a passarela também no formato da Torre Eiffel, e teve uma cerimônia, uma parte muito interessante, que eles colocaram uma amazona, como se tivesse com o seu cavalo passeando pelo Rio Sena. Enquanto ela ia passeando,
até chegar ali na região da Torre Eiffel, imagens de toda a história das Olimpíadas, que, como eu falei, tem mais de 100 anos, foram sendo exibidas para quem estava assistindo de casa e foi um momento realmente muito bonito. E aparecer também, agora não sei se eram atletas ou voluntários, mas pessoas segurando as bandeiras dos países participantes dos Jogos Olímpicos. Então foi um momento muito bonito também. Depois o Zidane volta a aparecer na cerimônia de abertura para recomeçar uma espécie ali de revezamento da tocha olímpica. Aí ele passa essa tocha para o Rafael Nadal, né? Aí tem um momento em que o Rafael Nadal some assim das câmeras, já aparece numa outra embarcação lá no Rio Sena, com simplesmente Serena Williams, né, que é um grande nome do tênis, Nadia Comaneci, que foi uma atleta também fora da curva, que conseguiu nota 10 numa Olimpíada que disputou, e o Carl Lewis, que é um cara também, um dos grandes da história do atletismo. Então esses quatro estavam juntos numa embarcação que fez todo esse percurso também ali no Rio Sena, e quando eles desembarcaram ali da sua embarcação, eles entregaram a tocha olímpica a um grupo de atletas franceses e não franceses que começaram o revezamento até chegar ao local onde estava a pira olímpica, né? E fica sempre aquela curiosidade também, como é que vai ser a pira olímpica desses Jogos Olímpicos, né? E a França foi bem criativa, né? Porque a pira olímpica dessa edição é um balão, né? Que aparentemente deu a entender que ele vai ficar no ar durante todo esse período de Jogos Olímpicos, que dura um pouco mais aí de 2 semanas. Como eles vão manter aquilo no ar, a gente não sabe, né? Vamos acompanhar para saber. E o legal é que foram dois atletas também que escolhidos para ascender a pira olímpica. Uma delas era do atletismo, né? Que é a Marie-José Perrec. Eu acho que é esse o nome, meu francês não existe. E o atleta do judô, né? O Ted Riner. E para encerrar com chave de ouro a cerimônia de abertura, uma apresentação da cantora Celine Dion, que tá se recuperando, na verdade, de uma doença bem séria, né, mas que conseguiu se apresentar na cerimônia de abertura das Olimpíadas e muito bem. Foi lindíssima a apresentação dela, do alto da Torre Eiffel, e assim se encerrou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Agora, rapidamente, quero falar aqui das minhas impressões, né? A primeira parte da cerimônia eu achei bem, bem chata, assim, e esteticamente feia pelo seguinte, né? Eu acredito que o, o comitê organizador das Olimpíadas imaginou que no dia de hoje, né, o dia 26 de julho, por ser também o verão europeu, estaria aquele dia de céu azul, com aquele sol, e realmente ficaria muito bonito assim, né? Mas o que atrapalhou foi a chuva, né? Então estava um dia nublado, chuvoso, né? Até as equipes de transmissão quase que o tempo todo com capa de chuva para se proteger. Então isso atrapalhou demais a cerimônia de abertura nesse primeiro momento, assim, né? Nesse começo, nessa primeira 1 ou 2 horas de cerimônia ali. Mas aí quando começa, já chega a parte da noite, realmente virou a chave, né? Ficou tudo muito, muito bonito. Além de uma aula aí de história, né? História de relembrar, né, aquilo até que a gente já estudou na escola, por exemplo, como a Revolução Francesa, a história da França, essa questão, como eu falei, né, da liberdade, igualdade, fraternidade. A França, historicamente, é um país que luta, né, pelas liberdades, né, tem essa visão. Algumas pessoas reclamam, né, uns vão chamar de lacração, outros vão gostar, falando que realmente esse é o caminho, enfim. Eu gostei, né, da cerimônia, de maneira geral, foi uma cerimônia riquíssima em história, né, em cultura também, acredito, e muito marcante também por tudo aquilo que a Olimpíada representa também, né, que é a união dos povos. A gente está num momento aí de muitas guerras acontecendo. A Olimpíada traz esse contexto de união entre os povos, além de trazer, depois aí da pandemia, de ter o público de novo participando
ali assistindo aos Jogos Olímpicos, lembrando que nos Jogos de Tóquio, né, que aconteceram em 2021, ainda não podia ter público por conta da pandemia, mas gostei demais por conta disso, né? Essa carga histórica que a França tem aí, essa luta também por liberdades de todos, né? Liberdades de qualquer tipo. Isso foi muito bem contado e ressaltado durante a cerimônia de abertura. Então é isso. Esse foi o meu resumo aí, o que eu considerei mais importante na cerimônia de abertura, as minhas impressões também. E agora vamos acompanhar aí os jogos, né? Torcer para que a delegação brasileira faça uma boa campanha nesses Jogos Olímpicos, que traga muitas medalhas para o Brasil também, que recordes sejam quebrados, né? Que a história seja escrita mais uma vez em mais uma edição dos Jogos Olímpicos. E aqui, o que você achou da cerimônia de abertura? Coloca aí nos comentários o que você espera dessa edição também de Jogos Olímpicos. Comenta aí, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima.